Boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada. Você sabe, porque nós damos esse bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, porque eu não sei em qual momento vai chegar até você a nossa live, uma pausa para um café, uma pausa para ouvir o Senhor ministrar, falar aos nossos corações. Se você está vendo aí pelo YouTube, então esse dia, esse momento, hoje nós estamos ao vivo dia 19 de março de 2025, mas a gente sabe que pelo YouTube alcançam pessoas, depois de muito tempo, a palavra de Deus ainda chega até você. Eu quero te convidar a você ficar conosco até o final, onde nós vamos estar ouvindo a palavra, mais um louvor, nós vamos estar fazendo uma oração por você, pela sua casa, pela sua família, ou seja, tem muita coisa boa aqui para você. Aproveitando para falar do YouTube, eu quero te convidar para se inscrever. Eu tenho recebido mensagens, irmã Valéria, as lives não estão mais no Instagram. Não, nós resolvemos. Todas as nossas lives agora ficarão salvas no nosso canal no YouTube. Então não perca a oportunidade. Vai aí, essa palavra de hoje também vai para o nosso canal no YouTube. Então você já vai se inscrevendo e vai encaminhando para mais pessoas. Porque com certeza, como eu já disse, Deus tem uma palavra ao seu coração. E hoje estará conosco a pastora Susan, lá da Inglaterra. A pastora Susan já está conosco aqui ao vivo. Daqui a pouco ela já vai entrar para ministrar a palavra de Deus para os nossos corações. Mas antes eu quero te convidar, vamos fazer uma oração, vamos agradecer ao Senhor por esta oportunidade, vamos entregar mais uma vez a nossa vida nas mãos do Senhor. Então vamos lá? Eterno e bendito Deus, glorificamos e bendizemos o Teu nome, porque o Senhor é bom. A Tua bondade, Senhor, não nos abandona nenhum dia. Em todos os dias podemos sentir o Teu cuidado, podemos sentir a Tua proteção. Senhor, muito obrigada, porque o Senhor nos escolheu para fazermos parte desse grande exército que vai morar no céu. Nós glorificamos e bendizemos ao Senhor e também queremos te pedir, continue conosco, ministra aos nossos corações. O Senhor sabe o que eu preciso, o que cada pessoa que está ouvindo tem necessidade nesse momento, mas, Senhor, a tua bondade, como eu já disse, está conosco durante todos os dias da nossa vida. É isso que nos garante a tua palavra no Salmo 23. Senhor, e nós não temos palavras para agradecer, nós não temos nada que ofertar ao Senhor que possa, Senhor Jesus, pagar por todo o cuidado, por toda a bondade. Mas, Senhor, do nosso jeito simples, do nosso jeito humilde, nós queremos dizer obrigada, Deus. Obrigada, receba nesse momento a nossa palavra de gratidão. Senhor, o Senhor é bom em todo tempo o Senhor é bom. E eu tenho certeza que mais uma vez, nesta tarde, a tua bondade vai ser manifesta, a tua presença vai ser real no nosso meio, para a glória do Senhor. Amém. Quem pode dizer um amém? Diga um amém comigo aí. Glórias a Deus, o Senhor é bom. Boa tarde a todos vocês que entraram, receba o nosso carinho e a nossa gratidão. Olha só, eu quero deixar para vocês, esse versículo, na verdade, ele tem permeado a minha vida durante essa semana, muito constantemente. Claro que durante toda a minha vida, esse versículo tem se cumprido, mas como eu disse, o que eu quero dizer como permeado? É porque constantemente eu estou me lembrando desta passagem. Quando às vezes eu começo a ficar preocupada, quando às vezes eu fico naquele momento de angústia, eu lembro desse versículo. E eu quero deixar para você o Salmo 23, no último versículo, que diz: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém, irmã Raquel? Deus continue abençoando a sua vida. Que bom ter a senhora conosco aqui. É uma alegria, é uma honra.
Olha, eu já vou chamar a pastora Susan, mas eu... Senhor é fiel. Pastora Susan, boa tarde, querida paz do Senhor. Boa tarde, paz do Senhor a todas. Obrigada pela oportunidade de poder estar aqui juntamente com vocês. Eu tenho certeza que essa live será uma bênção para as nossas vidas. Vamos recebendo o povo de Deus. Pressiona o coraçãozinho, não solta. Pressiona o foguinho, manda para todas as pessoas que você conhece, porque quanto mais almas para o reino, melhor. Amém? Muito Amém, é obrigada por verdade. essa oportunidade, missionária Valéria. Que Deus continue te abençoando, te usando como canal de bênção aqui na terra e fazendo o ID do Senhor, né? Pregando o evangelho a toda criatura em tempo e fora de tempo. Mais uma vez, gratidão, é uma honra estar aqui com você. Gratidão é nossa, a honra é toda nossa de receber, pastora Susan. Eu estou muito feliz, honrada mesmo por ter você. Eu sei que às vezes a agenda está cheia e às vezes a gente quer até descansar, a gente quer aproveitar, mas a gente entende. Não, a minha vontade é fazer a vontade A de vontade Deus. E do você Pai. entendeu, aceitou o nosso convite de pronto. Eu só posso glorificar a Deus pela sua vida. Está tão distante, né? Está lá do outro lado, mas ao mesmo tempo vem É, ficar pertinho na intercessão, trazendo a palavra, amém. ministrando para nós. Então eu quero muito te Amém. agradecer. É uma honra realmente poder te receber aqui. Tenho Amém. certeza que Deus já colocou uma palavra linda no seu coração Amém. e você vai compartilhar conosco. Então eu quero te convidar para ficar muito à vontade. A casa é sua. Amém. Amém, amém. Obrigado. Gratidão a cada um que aqui está. E eu gostaria de agradecer mais uma vez cada um, povo de Deus, compartilha essa live. Eu vou compartilhar aqui com os meus amigos também. Enquanto isso, enquanto vocês estão aí, Deus trouxe uma palavra no meu coração muito conhecida. E eu tinha algo preparado diferente. Deus falou: "Não, mas você vai levar essa palavra". Eu falei: "Mas Aleluia. Aí eu falei: "Mas Deus, porque Deus tem essas coisas misteriosas com a gente, né, É missionária?" Eu falei: verdade. "Mas Deus, essa palavra é uma palavra tão conhecida". Ele falou assim: "Não, mas eu quero que você leve ela". Eu falei: A "Amém, gente Deus sabe todas é as coisas". obediente, né? Então, a palavra que Deus trouxe ao meu coração está em Marcos 10, do versículo 46, tá? Do versículo 46 ao 52. Amém? Pastora, quero te convidar a ficar bem à vontade. Eu vou desligar meu microfone, mas eu estou aqui atenta, só para você ficar à vontade aí no seu raciocínio, tá bom? Muito obrigada Amém. mais uma Fica em vez. paz. Amém. Obrigado. Gratidão. E vamos lá. A palavra que está em Marcos, versículo, capítulo 10, versículo 46. Desculpa, é porque eu estou compartilhando a live aqui com o pessoal. E já estou acabando de compartilhar para poder estar entrando com a palavra. Amém? Povo de Deus, não deixe de compartilhar, compartilhe, entregue essa palavra para muitas pessoas que precisam. Pode ter certeza que ela alcançará muitas almas para a honra e glória do Senhor. Amém? Então vamos. Palavra de Deus. A palavra que o Senhor trouxe ao meu coração está em Marcos 10, versículo 46, que é o cego de Jericó. Depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, bendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos repreendiam para que ele se calasse, mas ele clamava cada vez mais alto: Filhos de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi para ter com Jesus. E Jesus falando, disse-lhe: Que queres que eu te faça? E o cego disse-lhe: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho.
Amém? Povo de Deus, essa é uma palavra muito simples, mas de uma profundidade muito grande. Porque muitos de nós, olha aqui, vamos olhar aqui nessa palavra. Depois foram para Jericó e saindo ele de Jericó com seus discípulos, uma grande multidão. Ele estava saindo de Jericó com seus discípulos. Tinha grande multidão, porque naquela época, por onde Jesus passava, eram multidões e multidões clamando por seus milagres, por seus feitos, por seus prodígios, por suas maravilhas. Mas havia um que clamava sem cessar. E nessa palavra nos mostra sobre intensidade, sobre profundidade. Essa palavra nos mostra sobre nós estarmos constantemente clamando, buscando o nome do Senhor, porque ele era apenas um cego, mas ele teve uma visão de que Deus podia curar. E quantos de nós não estamos perdendo a visão diante de situações, de circunstâncias momentâneas? Então, Deus está falando com você aqui hoje, é momento de ter visão. Sabe, missionária Valéria, porque Deus fala assim sempre comigo, e é algo que Deus tem no meu coração, que é enxergar é diferente de ver, ver é diferente de ter visão, porque eu posso estar enxergando o que está na minha frente, eu posso estar vendo, mas eu posso não estar enxergando todo o cenário. Aí eu posso estar enxergando, mas eu posso não estar tendo a visão do que Deus tem preparado. Oh, aleluia, lá abaixo, e o Espírito Santo de Deus fala para você, é momento de visão. Assim como aquele cego de Jericó enxergou, viu e teve visão, porque ele era um cego que estava vendo muito mais do que os que estavam enxergando. Meu Deus, é forte. Ele estava enxergando muito mais dos que aqueles que estão à sua volta. Porque ele tinha visão espiritual. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. E Deus está falando para você: é tempo de abrir os olhos para o horizonte, olhos de águia. É para enxergar, é para ter visão e é para ver. 3 em 1. Olha que coisa incrível. 3. Ver, enxergar e ter visão. Meu Deus, que coisa linda. Porque os três, quando estão unidos, quando estão linkados, você tem uma visão ampla, 360. O que está à sua volta, o que está na sua frente, à sua direita, à tua esquerda, à tua destra, a retaguarda. Você tem visão. Mas se você não tiver intimidade, ligado na palavra, se você não descer, você não consegue ter visão, nem ver e enxergar o que Deus tem preparado para você. Porque olhos nenhum viram, ouvidos jamais ouviram o que Deus tem preparado para você. Alar abaixo de sobre devassa, de sobre decanto. E a coisa mais linda era que fala na palavra, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quando ouviu que era Jesus de Nazaré, ele falava mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. Ele sabia que ele precisava da misericórdia de Deus, que se não fosse a misericórdia de Deus, ele não seria salvo, liberto, curado. Mas nós temos a misericórdia de Deus diariamente, porque nós acordamos, temos o ar sobre as nossas narinas. Você tem a misericórdia de Deus todos os dias. Você é um milagre de Deus. Aleluia. Você é um milagre de Deus, sabe por quê? Porque você não precisa da cura como Jesus se materializou para poder trazer a cura para o cego de Jericó. A sua cura é diária. Ele cura a sua alma, ele cura a sua visão, te dando visão para enxergar no mundo espiritual o que ele tem preparado para você. Ele abre suas portas, o seu horizonte, ele abre porta de emprego, ele te faz conexões, pontes, canais de Deus na terra. Ele coloca pessoas no seu caminho, ele tira, ele move as peças,
Ele quebra cadeias, ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Oh, aleluia, santo, santo é o Senhor. Então, como não ver o milagre de Deus todos os dias? A partir do momento que você acorda, que você olha para o teto no seu quarto, você fala: obrigado, Senhor, por mais um milagre. O sopro de vida, mais um dia sobre as minhas narinas. Aleluias. Alar abaixo, de sub, de vasse, de sur e de canto. E o mais lindo, é lindo demais como Deus faz as coisas, como Ele fez, como Ele continua fazendo e como Ele vai fazer. Porque muitas de nós, no na nossa luta, missionária Valéria, a gente não consegue enxergar os propósitos de Deus, a gente não consegue ver o que está preparado para nós, a gente não consegue ter visão daquilo que o Senhor está preparando, porque o nosso cenário de escassez é tão grande, o nosso cenário de perda é tão grande que às vezes a gente para e fala: mas eu só perco, Senhor. Aí Deus fala assim: não é sobre perda, é sobre ganho. Porque enquanto você está perdendo na sua visão da terra, você está ganhando para o reino. Oh, aleluia, santo, santo é o Senhor. Então, enquanto você está perdendo na terra, você está ganhando no reino, no reino. Porque que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade. Aleluia, abaixo, de sub, de vasta, de sur e de canto. E muitos o repreendiam para que ele se calasse, mas ele clamava cada vez mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas a gente tem de fazer o contrário, porque quanto mais a onda bate sobre as nossas portas, quanto mais alto quanto mais tsunami tem, quanto mais tem terremoto, a gente tem de abaixar e calar a nossa voz. E Deus está falando para você sobre um grito de cura, de liberdade, de libertação, o grito que você pode simplesmente gritar para que o Senhor venha, mas não se cale diante das adversidades, porque na adversidade é tempo de gritar e clamar o nome do Senhor, porque o Senhor te escuta. Meu Deus, santo, santo, santo é o Senhor. Larabaixo de sub, de vasse, de sur, de canto, calarabaixei, santo Deus de Israel. É forte. Eu sinto Deus aqui. Deus está presente. O Espírito Santo está presente. E Deus fala hoje com você que está aí. Eu não conheço ninguém que está aqui, mas o Senhor conhece. Ele conhece o teu coração. Ele conhece os teus pensamentos. Ele sonda teus pensamentos, esquadrinha o teu coração. Ele sabe quem você é. De dentro para fora, desde que antes que você existisse, da fundação do mundo, Deus já saberia quem você seria. Ele te conhece desde o ventre da tua mãe. Como podeis Deus esquecer dos seus filhos? Deus não nos esquece. O que nos mostra aqui é que Ele só quer que nós saibamos e reconheçamos a nossa identidade. Meu Deus, é momento de reconhecimento de identidade, porque aqui está falando sobre um contato, sobre uma intimidade que ainda não tão diária como aquele cego não tinha com ele, mas ele reconheceu a vinda do Pai. Ele reconheceu que o Pai estava na cidade. Então Deus está falando, é momento de reconhecer paternidade. Meu Deus. É momento de ressignificar. Deus está falando de ressignificação. Deus está falando de identidade. Ai, papai, coisa linda. E aí, muitos de nós, na tribulação, o que, que a gente faz? Eu não aguento falar. Eu não aguento mais chorar. Eu não aguento clamar, porque a luta é grande. É grande a luta. É muito grande. Mas maior que a luta é quem te guarda, te guia e te governa diariamente. Então, para sua luta, ela não é nada para o tamanho do teu Deus. O que, que é a sua luta para o tamanho do seu Deus? Aleluia, lá abaixo. Santo, santo, santo é o Senhor.
E assim como ele falou, como ele fala aqui na palavra, todos falavam para o cego, para ele se calar. Quantos não estão tentando calar a sua voz para que o Espírito Santo de Deus não ouça o teu clamor e a tua adoração? Santo, santo, santo é o Senhor. Calar abaixo de sub, devassa, de sul e de canto. Santo Deus de Israel. Quantos não fala, fique calado, não diga nada? Quantos estão querendo calar a tua voz para que te esconder, para que você não seja visto, para que você não seja notado, para que ninguém veja o que você carrega? Meu Deus, santo, santo, santo é o Senhor. Sabe por quê, missionária Valéria? Muitos estão tentando apagar a luz que brilha em ti. Muitos estão tentando tirar, sabe, a tua cadeira. Mas Deus fala para você hoje que é o lugar que Ele te escolheu, é lugar de honra. Eita, calarabaixo, de subdevassa, de suridecanto, Santo Deus de Israel. É lugar de honra. E não há nada, nenhum lugar, não há ser humano que possa te afastar daquilo que ele preparou para você. Porque nem a altura, nem a largura, nem a profundidade, nem o porvir, nenhuma criatura poderá te afastar do amor de Deus. Salarabaixo, de subdevassa, de suridecanto. O seu lugar de excelência está preparado. Muitos vão querer, muitos estão bibibi, bababá, causando. Sabe como que eu vejo? Eu vejo como se fosse um vespeiro de abelha. Sabe? É assim que Deus me mostra, um vespeiro de abelha. E assim aquele zum, 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 tentando desestabilizar a sua fé. Mas Deus, ele te conhece, mulher. Quando você entra no secreto, Mateus 6,33, e vai para o teu quarto falar com teu pai em secreto. Ele conhece o teu coração. Ele conhece a intenção do teu coração. Ele sabe quem você verdadeiramente é quando você entra e fecha as portas. Não é de muitas palavras fora, mas dentro tem renúncia, dentro tem descida, dentro tem entrega. Oh, alarabaixo de subdevassa, de suri de canto, Santo Deus de Israel. E Deus fala: os meus olhos estão sobre a tua vida como chamas de fogo, 24 horas sem cessar. Leão da tribo de Judá. Meu Deus, que forte. Santo, 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 calar abaixo de subida, santo, santo é o Senhor, ele é suri de canto. Ei, calar abaixo, meu Deus, é forte. A perseguição tem sido grande, mas maior é quem te tira dela. Maior é quem abre o outro lado para você passar enxuto no meio do Mar Vermelho. Maior é quem te leva para o outro lado. E muitos vão perguntar o que aconteceu. Mas por que do outro lado? É tão forte o que Deus está falando que ele mostra literalmente movendo você, levando para o outro lado. Meu Deus, isso é forte demais. É muito forte como Deus mostra e a clareza com que ele faz. Ele mostra literalmente abrindo o mar para você passar seca do outro lado. E ele fala para você: do outro lado você vai chegar, porque eu estou contigo, sou eu nesta causa. Meu Deus, Santo Deus de Israel. Santo, santo, santo é o Senhor. Ei, clarabuxa de subdevassa, laracega de suridecanto, Santo Deus de Israel. Deus, ele cria surpresas. Era para ser uma live para trazer, mas você estava esperando dessa resposta. Era
uma live para trazer a palavra para todos. E todos que estão aqui estão recebendo dos altos céus. Mas você precisava desse ânimo, dessa força. E Deus está entrando com renovo na tua vida, no teu ministério, renovando as tuas forças. Não fique abalada por coisa alguma. Não olhe para o amanhã. O ontem já passou. Eis que faço grandes coisas novas já estão preparadas e estão por vir. Descansa. Quem te prometeu, garante. Até aqui me entregou o Senhor. E voltando para a palavra, a palavra de Deus fala: não se cale. É o que eu tenho para falar para você hoje, através da palavra de Deus. Não se cale. É tempo de buscar. É tempo de clamar. E é tempo de louvar, porque vocês são soldados de Cristo. E o nosso general é Cristo. Então vamos nos preparar para a batalha. É tempo de guerrear. Oh, aleluia, Santo Deus de Israel. Tire as sandálias dos seus pés. Marchem, marchem, marchem. É tempo de posicionamento. Meu Deus. Quantos estão dentro da igreja e estão mornos, minha irmã? Quantos estão dentro, mas na hora que bate na porta, a luta desmorece? Porque aí vem aquela palavra de Deus que Deus fala: homens de pouca fé. A fé é você estar passando pela prova dando glória a Deus. É você não ter um alimento na sua geladeira, mas você falar: Senhor, eu não tenho, mas eu creio que o Senhor vai enviar. Eu creio que o Senhor vai entrar com a providência. Eu creio que o Senhor entrou com a providência dos altos céus. No mais tardar, bater alguém na sua porta e falar: tá aqui o que Deus mandou te entregar. Isso é fé. Não murmure no meio da sua adversidade. Eu não sei qual o seu problema. Não sei se é saúde, se é área sentimental. Eu não sei se é financeira. Eu não sei. Mas Deus sabe. Coloca nos pés do Senhor. Coloque no altar de Deus que Ele pode. Ele é o mesmo ontem e hoje eternamente. E Ele pode fazer. E eu creio pela fé, pela palavra, eu profetizo sobre a sua vida que Ele vai fazer infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos. Meu Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo Deus de Israel, meu Deus. Que presença nessa live. Tem unção, tem entrega, tem descida, tem renúncia. Meu Deus, que coisa linda. Como é lindo como o Senhor faz as coisas, missionária Valéria. Deus, ele é perfeito. O tempo todo, ele é perfeito. E Jesus, parando, disse que o chamassem e chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. Tem de bom ânimo, levanta. É tão simples. Você pode olhar aqui na palavra, mas eu conjecturando, fala assim, eu imagino que ele falava assim: tem de bom ânimo, levanta-te e anda, né? E muitas das vezes a gente fala: levanta, anda. Mas o levantar não é apenas só levantar e andar, não é uma palavra tão simples. A colocação você pode falar assim: tá, levanta e anda. Levanta. Que você viva, que você tenha vida, assim como Ezequiel profetizou no Vale de Ossos Secos. Deus está falando que haja vida. Esse é o levanta de Deus, que haja vida. Ele profetizou no Vale de Ossos Secos, falando que haja vida, que junte-se as medulas, que junte-se os nervos. Assim é que Deus está falando com você quando ele fala um simples levanta. Que haja vida. Então toma posse dessa palavra. Que haja vida e fala: Senhor, eu levanto, eu recebo a vida do Espírito Santo. Eu vou levantar desse poço. Porque passar pelo poço, você pode até ficar no poço por um tempo. Mas o poço não é lugar de estadia. Não é hotel, não é para você ficar de férias. O poço é lugar de processo.
processo. O poço é lugar de aprendizado. O poço é descida, mas é contato com o Pai. Meu Deus. O poço é onde você vai encontrar o Senhor. É você ver Deus face a face, é você sentir Ele, é você ouvir Deus. Então, como nós poderíamos ver Deus se a gente não passasse perto do poço? Nós, seres humanos, somos ingratos, nós somos falhos. A nossa natureza adâmica, ela tende a nos puxar para carne, que a gente vai morrer com a natureza adâmica, pecadora, dentro de nós. E a nossa luta é essa, é diária. Todos os dias, Senhor, que eu seja melhor do que eu fui ontem, hoje. Amanhã, Senhor, que eu seja melhor mais um dia. Se eu for melhor todos os dias, 1%, diante das minhas falhas, das minhas fraquezas, da minha pequenez, diante da minha insignificância humana. Se todos os dias eu for melhor 1%, que o Senhor cresça e eu diminua, que eu possa receber o conhecimento dos altos céus, que eu possa receber. Então, todo mundo que está nessa live, recebe, põe as suas mãos onde você estiver e fala que eu possa receber dos altos céus o melhor do Senhor, o crescimento espiritual, o crescimento humano, o crescimento para que eu seja um ser humano melhor na terra dos viventes. Que as pessoas à minha volta possam sentir o perfume, o bom perfume do Senhor sobre as nossas vidas. Que as pessoas possam sentir a presença de Deus. Então, que você sinta essa necessidade, essa sede de Deus, essa sede de beber da fonte da água que dá vida. Água que dá vida. Então, busca, não reclame do processo. Fala, obrigado, Senhor. Tá doendo. Tá, eu tô arrebentado. Porque muitas das vezes a gente passa assim. Tô arrebentado. Tá doendo muito. Mas que eu entenda o propósito, porque eu quero ressignificar a minha identidade. E Deus está falando para você hoje, ressignifique a sua identidade. E eu vou fazer uma pergunta para você. No começo eu falei sobre o 3 da palavra. Agora eu vou falar sobre o 3 de novo, porque o 3 é uma palavra, na Bíblia, é um número de muito poder. 3, Pai, Filho e Espírito Santo, 3 em 1. Deus é tão perfeito que aí ele pergunta para você hoje: você sabe quem você é? Você sabe de onde você veio? E você sabe para onde você vai? Então, se pergunte isso onde você estiver agora. Comece a fazer uma reflexão, uma autoanálise sobre você, sobre a sua pessoa. Esquece o mundo à sua volta. Porque orai e vigiai é vigiar a sua conduta, a sua pessoa. Será que eu estou agradando Deus? Senhor, me perdoa, eu fui fraca, eu fui falha. Eu agi de uma forma inadequada com meu irmão, me perdoe. Senhor, que eu tenha a sensibilidade do Espírito Santo de Deus sobre a minha vida. Pede a sensibilidade, o amor de Deus. Amai o teu irmão assim como você ama a ti mesmo. Mas você só vai conseguir ressignificar a sua identidade quando você conseguir amar o teu próximo como a ti mesmo. Porque Deus, Ele ama. Ele é amor. E não pode você ser imagem e semelhança de Deus se você não tem o amor dentro de si. Tem para onde? Então, você só vai conseguir ser e ressignificar quando você entender que eu preciso amar. Eu preciso dar outra face. Ainda que me doa orar pelo meu inimigo. Gente, não é fácil. Não é fácil para a missionária Valéria, não é fácil para mim. Eu tenho as minhas lutas, as minhas perseguições, todo mundo tem. Mas eis a questão, é nesse momento que você para e que você olha e você tem que ter muito Deus dentro de você.
E para você ter muito Deus dentro de você, é só descendo e você sabendo quem é o seu pai. Então, ressignifique, faça essa autoanálise dentro de você para que você seja imagem e semelhança de Cristo. Porque não podeis um filho não ter a genética de um pai. Tá aqui no meu DNA. O sangue carmesim de Jesus, aquele que ele derramou na cruz pela minha vida, pela sua, pela remissão dos nossos pecados. É a graça do Senhor, às vezes, perdão, que às vezes vem em inglês, tá? A graça do Senhor é a razão de nós não sermos consumidos. A misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Então hoje, como mais uma vez vem um 3, aí Deus está falando, nós somos seres tricotômicos. Somos um corpo que possui um espírito e uma alma. 3 em 1. A perfeição de Deus. 3, a perfeição de Deus. Então, Deus está falando para você. Por que 3? O que é seres tricotômicos? É o corpo que possui o espírito e uma alma. E todos têm que estar em alinhamento. Você tem que estar em equilíbrio com o seu lado espiritual, com o seu físico e o seu mental. Porque se um tiver oscilando, a queda é brusca. Porque você fala, mas eu estou muito bem espiritualmente, eu sou salva, eu sou liberta. Mas fisicamente você não tem o cuidado. Porque Deus fala, faça a sua parte que eu vos ajudarei. Então você não vai no médico porque você acha que Jesus ele vai fazer tudo, mas você tem que fazer a sua parte. Então cuide do seu físico para que você esteja preparado para fazer a obra e para que você esteja em totalidade e comunhão com o Senhor. Meu Deus, é forte. Santo, santo, santo é o Senhor. Aí vem o psicológico. Você pode estar bem espiritualmente, você pode estar bem fisicamente, mas mentalmente você pode não estar bem. E hoje em dia é muito usado sobre. Tem muitas igrejas, tem muitos lugares que falam, tem um certo preconceito sobre cuidar da área psíquica. Mas nós precisamos cuidar do nosso corpo porque isso aqui é físico. Nós somos seres espirituais vivendo uma vida carnal na Terra. E quando nós estamos passando por esse processo, que faz parte do nosso propósito terreno, nós precisamos cuidar da nossa matéria. E se nós não cuidarmos da nossa área psíquica, muitas das vezes você está cheio da unção, você está profetizando, você está entregando palavra. Mas você está com uma ansiedade, você está com uma depressão, um sintoma, um ar de inferioridade, com sintomas de perseguições. Por quê? Porque são traumas, gatilhos mentais que foram colocados na sua mente através de alguém no seu passado. Mas eis que fiz tudo novo. Então, para o Senhor fazer tudo novo, é necessário você tratar a mente, porque em Romanos 12:2 diz que nós não vos conformemos com as coisas deste mundo, mas que nós sejamos transformados pela nossa mente. Mas para nossa mente ser transformada, não tem como ter gatilhos mentais do passado. Então tem tudo se fez novo sobre a nossa. Não tem como a gente viver o ex que se fez novo do Senhor se a gente está preso com problemas, gatilhos mentais de um passado. Então, curar para ser curado. Esse é o evangelho de Deus, é curar para ser curado. Então você cuida de todos esses 3 pilares. E quando nós estamos cuidando desses 3 pilares, missionária Valéria, tudo começa a fluir em equilíbrio. Tudo começa a caminhar com clareza. Nós temos clareza para enxergar as coisas, para tomar decisões, para falar, olha, uau, eu entendi. Essa é a raiz do problema. É por isso que eu reajo assim. Uau, foi por isso que eu fiz aquilo. Foi por isso que eu aceitei. E você não pode aceitar menos do que você merece. Porque você é princesa do Senhor. Seu pai é rei. Tome posicionamento de princesa. Oh, Jesus lindo. Coisa linda.
Meu Deus, que coisa linda. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e ele foi ter com Jesus. Lançando de si a sua capa. Capa significa aquilo que pesa na nossa vida. Capa significa, às vezes, um passado, um pecado que a gente carrega conosco a culpa. A culpa, muitas das vezes, você tem todos os 3 pilares em equilíbrio, mas a culpa de não ter feito, a culpa de ter feito, a culpa que você carrega é a falta de paz que você tem espiritual dentro de você. Então, deixe a culpa do sim, a culpa do não, porque você vive sobre a graça. E como Bartimeu, ele clamou, ele gritou, ele deixou a capa. E ali você pode ter certeza que naquela capa tinha muitas histórias. Naquela capa tinha muito, muito caminho percorrido, muita dor, muito sofrimento. Mas ele deixou para trás para ir até o Senhor. Então hoje Deus está falando para você: deixa a capa e venha até mim, porque na palavra de Deus diz: venha como estás. Então Deus está falando para você hoje aqui nessa live. Não espere, eu vou melhorar porque eu preciso parar de beber. Não, eu preciso parar de me drogar, eu preciso parar de me prostituir. Eu preciso parar, mas Deus não fala. Enquanto você não vier com toda essa carga, você não tem força, porque é quando você vai que Deus tira. É quando você vai que Deus vai limpando. Então você tem que estar com o pastor, porque não tem como o pastor tratar da ovelha se ela está fora do rebanho. Meu Deus. Não tem como o pastor cuidar de uma ovelha se ela está afastada do rebanho. Então, venha como estás, não olhe para o mundo, não olhe para as falações, não olhe para o alvo, olhe para os céus, de onde vem o teu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra e tudo que aqui está. Meu Deus. E receba vida. Tire a capa. Tenha uma vida plena. Totalidade de Deus. Nada faltando. Nada quebrado. Nada fora do lugar. Meu Deus. Meu Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. E Jesus falando disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. Jesus sabia o que ele queria, porque Jesus, ele sonda os nossos pensamentos, ele sabia antes dele pedir o que ele ia pedir. Ele poderia não ter feito essa pergunta, mas Jesus, ele tinha que ver a atitude dele, ele tinha que sondar o coração dele. No momento da nossa petição para o Pai, ele sonda como um termômetro a nossa temperatura. E a nossa temperatura ou é quente ou é frio. Morno Jesus vomita. Então, quando ele pediu, com aquele fogo que ardia dentro dele, com aquela necessidade de mudança, de ser curado, Jesus falou: vai-te e segue em paz. A tua fé te curou. E Deus está falando para você hoje: a tua fé te cura. Muda decretos sobre a tua casa, seus projetos, seus planos, a tua família, tudo aquilo que você tem colocado no altar do Senhor. Deus está mudando decretos hoje, nessa tarde, em nome do Senhor Jesus. Recebe essa bênção para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Até aqui o Senhor me entregou. Aleluia! Em nome de Jesus. Amém. Muitas pessoas aqui que estão carregando fardo pesado, que estão carregando a capa da vergonha, em nome de Jesus, vai largar tudo para trás e seguir um novo caminho, porque o Senhor fala que a tua fé te salvou. A fé não somente cura, mas a fé te salva para te levar para o céu. Que palavra, pastora! Que palavra! Muito obrigada por se
no caso, tem hora que me foge da minha palavra, mas foi por transbordar na nossa vida. Foi isso que eu senti. O que que a senhora transbordou? Aquilo que está cheio, aquilo que está na sua vida. A sua boca falou aquilo que o seu coração está cheio. E transbordou nas nossas vidas. Que possamos ter essa fé, a mesma fé. Que não venhamos ter vergonha, porque ele não teve vergonha, né, pastora? Ele gritou em Não. alta voz, ele não perdeu a oportunidade. Que possamos também não perder a oportunidade, mas gritar, não ouvir. A senhora falou aí para mim, pastora, e eu tenho aqui que agora eu preciso te falar, eu poderia até te mandar uma mensagem no particular, no privado, mas eu senti de falar publicamente aqui. Era mais ou menos 12:30, 1 hora, onde eu fiz uma oração ao Senhor. Meu Deus, coisa linda. E eu conversei com você muito cedo e ontem. Eu não falei nada, mas é para você, é para testificar. Você sabe que Deus te usa, mas para outras pessoas precisam entender, né? Que não foi um acordo, não foi combinado, mas era 12:30 e pouco, 1 hora. Eu falei com o Senhor algumas coisas muito sérias no meu particular. E eu estava sozinha aqui em casa. E Deus te trouxe aqui para falar para mim. Eu precisava mesmo, sabe? Tem dias que a gente fala, Senhor, se o Senhor não falar, é o momento de parar. O Senhor acha que está na hora de parar. Então, até aqui eu fiz com o coração. E foi esse o meu particular com o Senhor. Mas se não fosse, Senhor, a hora de parar, o Senhor fala comigo. Não pedi para Ele te usar, eu só falei, Senhor, eu preciso de uma resposta. E aí a gente nunca se falou, né? A gente nem conhecia, mas eu creio que Deus faz isso para eu entender que não é a senhora que não sabe nada de mim, mas é porque realmente é Ele te usando, pastor, te usando de uma forma singular, de uma forma que às vezes nem você mesmo acredita, mas é Deus te usando para falar. Então eu glorifico a Deus, eu louvo a Deus pela sua vida. Não se negue mesmo a falar, não entrega tudo, não se preocupe, Deus se encarrega, entendeu? E eu quero glorificar Deus pela sua vida. E falei mais coisas no particular, e que a irmã também falou aqui, porque o nosso Deus, ele sonda. O nosso Deus, ele conhece. O nosso Deus tem propósito. O nosso Deus tem agenda. É o nosso Deus que faz, né? O Senhor fez algumas promessas para mim há um tempo, e às vezes a gente não vê cumprindo, né? E quando cumpre, a gente fala assim, meu Deus, né? Quem sou eu? A gente coloca, a gente dá ouvido a tantas vozes, a senhora falou sobre voz também, a gente dá ouvido a tantas vozes querendo nos calar, querendo nos fazer duvidar. Deixa eu contar para você que o que aconteceu comigo. Eu estava aqui em casa na terça-feira de carnaval, eu e meu esposo, e aí chegou a Joyce. A Joyce está na Itália, né, Joyce? Um beijo para você, querida. Olha como é que Deus é tremendo e por que que às vezes a gente... Tá travado aqui para mim, desculpa, para mim tá travado totalmente, eu não tô vendo comentários. Então, se eu não responder alguém, me perdoe, é porque eu não tô vendo, tá, gente? Se for alguma pergunta, eu repasso aqui para você. Fique em paz. Deus sabe todas as coisas, já esclareci. Amém. Olha só, pastora, como é que é engraçado. E às vezes a gente vai falando, Senhor, você fez tanta promessa e eu não estou vendo acontecer. Aí é um questionamento. Aí, o que acontece? Eu estava aqui na terça-feira de manhã, eu e meu esposo, aí veio um casal aqui, amigos queridos, a missionária Clemildo e o esposo, e na oração, batemos papo, na hora da oração para ir embora, Deus a toma e fala com ela, vocês vão receber um convite. Promessa de novo. Vocês vão receber um convite e não se preocupem com transporte, não se preocupe com a hospedagem e não se preocupe com a alimentação. E Deus deixou bem claro esses 3 também.
Olha, três, falando de três. Deus deixou essas três questões. Passou na Trezinho? terça-feira. Quando foi na quinta-feira seguinte, muito rápido, Nossa, eu recebo um convite. meu Deus, coisa E a, linda. a, a pastora, a pastora Arilde está na Espanha, tá? A pastora Arilde está passeando, toda linda. Eu vi foto dela aí. Conhece a pastora Arilde, pastora Não, Susan? não conheço. Bênção de Deus. Ela está por aí também, na Europa. Amém, amém. Depois eu vou seguir. Segue sim, eu te mando. Sim, Aí, o que manda acontece, sim. pastora? Na hora que, na quinta-feira, que a pastora veio me convidar, ela me fez um convite. Olha como é que a gente entra em contradição. Eu reclamava, Senhor, reclamava não, questionava com o Senhor. O Senhor fez promessa assim, 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 não estou É vendo assim cumprir. mesmo. Aí, na terça-feira que foi feita uma nova promessa, na quinta-feira chega o convite para mim, e a pastora que me convidou falou assim: olha, missionária Valéria, não se preocupe com o modo que vocês vão vir, porque Coisa eu linda. vou mandar todo o recurso que vocês precisarem de Meu Deus, transporte. que coisa Eu vou linda isso. cuidar da hospedagem e eu vou cuidar da alimentação. Não Meu se preocupe. Deus, que lindo! Exatamente o que Deus falou. Mas sabe o que, que eu faço, pastora? Eu? Não. Quem É sou porque eu? eu sei. Oh, meu pai! Quem sou eu? Aí meu esposo fala comigo assim, meu bem, Deus não fez a promessa assim, assim, assim? Ele Por que, que não você cumpriu? está duvidando? É. Então, às vezes a gente questiona alguma coisa, mas é para a gente entender que Deus faz a promessa e ele cumpre a promessa. Por isso que eu quis aqui compartilhar que Deus te usou Coisa linda, tremendamente. Eu só posso coisa louvar e agradecer a Deus pela sua vida, minha amada. coisa De tão linda, lindo, longe lindo, veio lindo, nosso ministrar os nossos Deus. corações dessa palavra. Tá dando um probleminha que minha luz está caindo aqui, mas vai manter aqui. Amém. Em nome de Em nome de Jesus. Jesus, está repreendido toda queda de energia, que a nossa luz aqui nos ilumina e vai continuar nos iluminando. É verdade. Minha querida, muito grata a Deus pela sua vida. Foi um prazer, primeira de muitas, que eu tenho certeza que Deus vai nos dar oportunidades. Muito Vai sim, feliz. em nome de Jesus. Olha, eu queria agradecer primeiramente a Deus por essa conexão maravilhosa, por ter uma conexão maravilhosa com você também, porque eu senti você, assim, não tem como, gente, explicar essa conexão quando a gente sente, Deus mostra, sabe? Eu vi que você verdadeiramente é uma pessoa que faz a obra por amor. Você ama levar a palavra de Deus. Oh, Deus lindo. E quando Deus mostrou, ele me mostrava assim claramente. Foi muito lindo o que Deus me mostrou. E eu me sinto honrada que ele tenha feito uma conexão dos céus assim, com uma mulher como você de Deus sobre a minha vida. A ele toda honra e toda glória. A glória é dada para ele. Eu só fui o canal, gente. Mas olha para Deus. Ele que faz todas as coisas. Então, muito obrigada por tudo, pela oportunidade. Cada vida que passou aqui, que seja abençoada, que tenha recebido a porção dos altos céus. Fica na paz do Senhor. Muito obrigada a todos que estiveram, que passaram. E beijo no coração de todos. Pastora, antes de você sair, eu gostaria que você fizesse uma oração. Nós temos um caderno de oração, vários pedidos. Eu Amém. gostaria que você Amém. nos despedisse em oração, por favor. Amém. Sim, sim. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, Pai, toma este caderno em tuas mãos, Pai, esse caderno de oração, com muitas vidas que ali estão, Espírito Santo de Deus. Guarda cada vida, Pai, que ali está, cada petição, em nome do Senhor Jesus. Livramento, Pai, em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor. Vai dando, Pai, abrindo portas de emprego, em nome de Jesus. Entra com a tua providência divina dos altos céus. Na saúde, liberta em nome de Jesus. Entra com a tua cura, Pai, porque o Senhor, médico dos médicos, pode curar. Só o Senhor pode salvar, Pai, em nome de Jesus.
toca no mais profundo de cada vida que estiver enferma ali, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus, todo espírito de vício, que o Senhor entre com a libertação, com a cura, que cada um possa sair, Pai. Que eles possam ver, Pai, o teu mover diante desse caderno de oração, que é um simples caderno, mas que tem o poder de muitas orações, pedindo em teu nome. E na palavra diz que tudo que pedis em meu nome eu vos farei. Então que o Senhor faça, Pai, em nome do Senhor Jesus, de acordo com a tua vontade, Pai. Cure, liberte, salve, traga para ti, para a tua presença, renove a aliança, Senhor, em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor tem plano nessas vidas, Pai, cada uma delas com a sua unicidade, com a sua forma de ser, mas o Senhor quer usar todos, Pai. Então traga os teus filhos, traga as tuas ovelhas para o teu rebanho, trate com cada um a sua maneira, porque o Senhor é Pai, o Senhor sabe como tratar com cada filho teu. Em nome do Senhor Jesus, toma cada vida que ali está, no alto da tua rocha, guarda debaixo das tuas asas. Em nome de Jesus, envia os teus anjos ao redor da casa de cada um que estiver ali, que eles não possam cair nem tropeçar com teu pé em pedra, em nome de Jesus, porque o Senhor estará guardando por onde quer que cada um vá, para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Quero chamar todos vocês para seguirem a pastora Susan aí, sempre uma reflexão, uma palavra de Deus para a sua vida, e agradecer também àqueles seus amigos que entraram aqui, que começaram a nos seguir, e lembrando que essa palavra vai para o nosso canal no YouTube. Deus continue abençoando a todos vocês. Pastora Susan, um beijo, querida. No coração, fica na paz. E todos que entraram aqui, que me seguir, segue a missionária Valéria, mulher de Deus, povo de Deus, segue lá. Amém. Fica na paz do Senhor. Paz do Senhor. A paz do Senhor a todos vocês, meus queridos. Fiquem com esta palavra. Não basta apenas ver. Você precisa enxergar. Você precisa pedir ao Senhor uma visão ampliada. Deus abençoe. A paz do Senhor.